Vamos lá, pessoal, vamos conversar sobre mais um importante recurso, que é o recurso de agravo de instrumento. Esse recurso ele é muito utilizado no direito brasileiro. Eu falo que os recursos mais utilizados, de fato, é o recurso de apelação para reformar ou anular decisões definitivas e o agravo de instrumento, que é o recurso utilizado contra decisões interlocutórias. Vamos conversar sobre esse importante recurso? Vamos lá. Quando eu falo do recurso de agravo de instrumento, é o recurso contra decisões interlocutórias. Isso significa dizer que é o recurso da decisão do juiz ou da juíza, do Poder Judiciário, decisão liminar. Um termo muito fácil de guardar, de entender, liminar. Tutelas provisórias. Tanto a tutela de urgência como a tutela antecipada, uma medida cautelar, uma tutela de evidência, que é a grande novidade do CPC. A tutela de evidência é o tema que cai na prova de ordem. É a novidade do CPC. Se nós temos algumas novidades, uma delas é a tutela de evidência. Assim como a ata notarial como prova, a unificação dos recursos em 15 dias, tudo isso é tema de prova de ordem, do exame de ordem, de concurso público, porque é novidade, ainda é novidade. Então o agravo de instrumento é cabível em hipóteses taxativas, enumeradas pelo Código de Processo Civil e também nas demais hipóteses previstas em lei, sendo um recurso utilizado em que se justifica a sua recorribilidade imediata da decisão interlocutória e é cabível contra as seguintes decisões. Vamos lá. Cabe recurso de agravo de instrumento contra tutelas provisórias, seja qual for. Nós estudamos tutelas provisórias, é o gênero de várias espécies. Cabe também agravo de instrumento de decisões de mérito do processo em que não se admite recurso de apelação. Então, cuidado com essa pegadinha salsu e fufu, eu falo, né? Pegadinha do malandro na vida prática. Não cabe recurso de apelação, então eu posso usar o agravo de instrumento. Cabe também da decisão de rejeição da alegação de convenção de arbitragem, também, da decisão referente ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, da decisão que rejeita o pedido de justiça gratuita, é muito comum a de pedir justiça gratuita, ela ser indeferida e a gente agravar, ou o pedido que acolha também, então eu sou a parte contrária, foi acolhida a justiça gratuita, eu recorro através de agravo de instrumento para pedir a revogação dessa justiça gratuita, então também cabe nesse sentido também. Cabe contra decisões sobre a exibição ou posse de documentos ou coisa, também cabe. Decisão relacionada à exclusão de litisconsorte, decisão de rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, decisão de admissão e inadmissão ou intervenção de terceiros, cabe também da decisão de concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo do embargo de execução. Também cabe agravo de instrumento, e atenção, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença. Então, não é só na fase de conhecimento, no pedido de tutela antecipada, a medida cautelar, mas também no cumprimento de sentença cabe agravo de instrumento. Importante bater um papo sobre isso. No processo de execução e no processo de inventário também cabe sim agravo de instrumento. Decisões interlocutórias previstas em leis especiais, como por exemplo decisão que defere ou indefere liminar de mandado de segurança, é agravo de instrumento. Também importante lembrar, importante saber que cabe contra decisão sobre compensação de débitos perante a Fazenda Pública com créditos provenientes de precatórios. Isso aparece no artigo 34 da Lei 12.431. Tá? Então, o professor está reforçando, fazendo uma revisão aqui do agravo de instrumento, porque é um recurso que sempre cai na prova da OAB. Recurso de apelação e agravo de instrumento é um recurso que nós temos que prestar muita atenção, não é pouca não. Vamos lá. É importante lembrar que, embora taxativo, o rol de hipóteses do cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo, tendo o legislador procurado definir como base na experiência obtida na vigência da lei processual revogada. Os casos em que, sob a nova lei, justificar a recorribilidade imediata da decisão locutória cabe mandado de segurança. O agravo de instrumento tem o objetivo de rever questões de decisão interlocutória, tá? Então, retificando aqui, agravo de instrumento, ok? Prazo e peculiaridades importantes. O agravo de instrumento tem prazo de 15 dias e será dirigido diretamente, assim como acontece com o recurso de apelação, ao juiz competente, o que prolatou a sentença da decisão. O juiz de admissibilidade também é feito em segundo grau, mas é encaminhada a peça de interposição ao grau que decidiu a questão interlocutória, podendo ser interposto também por protocolo diretamente ao tribunal, na comarca própria, seção, subseção judiciária, por postagem por correio, no correio, ou por transmissão de dados tipo e-mail, meios digitais, ou outra forma prevista em lei, ou que surja, tá? Não se tratando de processo em autos eletrônicos, deve o agravante instruir o recurso com cópia de vários documentos, isso é obrigatório. Cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada,
da certidão de sua intimação ou outro documento que comprove a tempestividade do recurso e das procurações outorgadas. Em caso de inexistência, um desses documentos deverá o advogado do agravante declarar de fato na própria petição de interposição. Tá? A falta de qualquer documento ou peça é um vício que compromete, sim, a admissibilidade do recurso de agravo instrumento e deverá o relator intimar o agravante para a correção desse vício, ok? Aplica-se também ao agravo instrumento disposto no 1007 do Código de Processo Civil, devendo o agravante juntar comprovante do recolhimento de preparo no ato da interposição do recurso. Então, também tem taxa recursal, preparo. O juiz de primeiro grau poderá se retratar caso em que o recurso interposto perderá o objeto. Então, se o juiz voltar atrás, não, eu dou justiça gratuita sim, perdeu o objeto. Não há que se falar em julgamento do recurso de agravo de instrumento. E ocorre também a retratação, pois ela consiste também em decisão interlocutória desfavorável ao agravo, o que poderá interpor novo agravo de instrumento contra a decisão chamada decisão de retratação. Tá? Em relação aos efeitos desse recurso, a regra é que seja recebido somente no efeito devolutivo, cabendo ao relator do recurso, no prazo de 5 dias, e desde que não seja caso de aplicação das regras 932 do Código de Processo Civil. Atribuir, inclusive, efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando, sim, ao juiz da decisão. Ponto importante e relevante aqui, tá bom? Então, um recurso que merece uma atenção especial, um recurso que temos que saber dominar para a prova da OAB. Um recurso que faz toda a diferença para que possamos, de fato, ir bem em qualquer prova, qualquer concurso, exame de ordem, e faz toda a diferença sim, tá bom? Eu agradeço a você. Espero você na próxima aula. Lembrando que o professor está dividindo o tema em conteúdos menores, por tema, na verdade. Não estou seguindo a nossa regra aqui da meia hora, 40 minutos, 25, 20 minutos, porque eu quero dividir por tema, porque processo civil é uma matéria que nós temos que gabaritar, temos que entender para a prova da OAB, para concurso público, para a vida profissional, para que possamos advogar com qualidade, tá bom? Agradeço a você e até o próximo bloco.